No silêncio que antecede cada decisão importante, existe uma pergunta que ecoa no coração humano: a quem eu entrego minha adoração? Desde o princípio, cada pessoa carrega dentro de si uma necessidade profunda de reverenciar algo maior, algo que dê sentido, direção e segurança. Alguns voltam seus olhos para o que podem ver: animais, objetos, forças da natureza ou até outras pessoas. Mas, quando o caos se aproxima e a vida balança, essas adorações se revelam frágeis, incapazes de sustentar a alma. Daniel, porém, caminhava contra a corrente. Ele sabia que a verdadeira adoração nasce de um coração que reconhece a soberania do Criador, e por isso dizia: "Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força." Suas palavras não eram rituais vazios, mas a expressão viva de alguém que encontrava em Deus o único fundamento firme. Quando o decreto de morte foi assinado e espalhou pânico pelo reino, Daniel reagiu de um modo que desconcerta qualquer um. Ele não correu, não tentou negociar com homens, não buscou atalhos. Em vez disso, abriu janelas, ergueu os olhos e, como sempre fazia, orou ao Senhor. Não por desespero, mas por fidelidade. Aquele gesto simples carregava coragem, entrega e uma confiança tão profunda que nenhum decreto humano poderia silenciar. Em suas orações, como registradas em Daniel 9, 3, 4, ele buscava ao Senhor com jejum, pano de saco e cinza, dizendo: "Ó Senhor, Deus grande e tremendo." Assim, Daniel nos ensina que adorar é mais do que um ato religioso, é escolher diariamente quem ocupa o trono do nosso coração. E, diante desta verdade, a pergunta retorna com força: e você? Quem tem recebido a sua adoração? A queda de Babilônia em 539 a.C. ecoou como um trovão que atravessou a noite, encerrando não apenas um império, mas um modo de vida que parecia inabalável. Enquanto as portas metálicas eram abertas e o rio se tornava caminho, a profecia antiga ganhava forma diante dos olhos do mundo. A Medo-Pérsia avançava com a precisão de um plano escrito muito antes de qualquer guerreiro empunhar uma espada. Na grande estátua vista por Nabucodonosor, o peito e os braços de prata já haviam anunciado essa transição, revelando que nenhum reino humano permanece além do tempo determinado por Deus. Agora, sob a liderança de Ciro, surgia um novo império, e era Dario, seu aliado e governante designado, quem assumia o trono. O cenário mudava, os tronos mudavam, mas a soberania divina permanecia como o fio invisível que conduzia a história. Assim que Dário assumiu o governo, percebeu rapidamente que, entre os muitos líderes, havia um homem cuja presença se destacava como um farol: Daniel. Ele não era apenas um sobrevivente da antiga corte, mas alguém que carregava em seus olhos a serenidade de quem já havia caminhado por vales profundos. Ao observá-lo, Dário enxergou algo raro: uma integridade sólida, impossível de ser corrompida. A Escritura descreve isso como um espírito excelente, Daniel 6:3, um reflexo vivo da presença divina moldando seu caráter. Por isso, Dário entendeu que seria sensato colocá-lo como administrador principal do novo império. Os inimigos de Daniel, movidos por inveja e ambição, iniciaram uma investigação minuciosa, vasculhando cada detalhe de sua administração, examinando documentos e buscando qualquer falha que pudesse manchar sua reputação. Porém, quanto mais procuravam, mais se frustravam, pois nada encontravam além de honestidade, disciplina e dedicação. Daniel era, de fato, um político de ficha limpa. Contudo, aquilo que para muitos era virtude, para seus adversários tornou-se a brecha que procuravam. Eles observavam em silêncio sua fidelidade inabalável à lei divina e o hábito de orar 3 vezes ao dia. Percebendo que não poderiam acusá-lo de nada terreno, decidiram arquitetar uma armadilha que transformasse justamente sua devoção em alvo de condenação. Daniel carregava em sua rotina algo mais valioso do que qualquer posição no império: a disciplina silenciosa da oração.
3 vezes ao dia, ele se colocava diante de Deus. Não por obrigação, mas porque seu coração reconhecia que a força de sua vida vinha dessa comunhão constante. E agora, diante da provação, Daniel permanecia inabalável, consciente de que nenhum rei, nenhum edito e nenhuma ameaça poderia substituir sua lealdade ao Senhor. Sua postura refletia uma verdade profunda e eterna. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Atos 5:29. Ao abrir suas janelas em direção a Jerusalém e derramar sua alma em oração, Daniel declarava, sem palavras e sem medo, que sua vida estava nas mãos de Deus. A forma como os príncipes e sátrapas falaram de Daniel diante do rei deixava evidente o veneno que carregavam no coração. Reduziram-no a um simples estrangeiro, um judeu deportado, insinuando que sua oração diária era um ato deliberado de rebelião e uma afronta direta à autoridade real. Eles queriam que Dario enxergasse desonra onde havia devoção, desafio onde havia fidelidade. Em segredo, reunidos como conspiradores, elaboraram um decreto com aparência de honra, mas que na verdade era uma armadilha mortal. Propuseram que, por 30 dias, nenhuma súplica poderia ser feita a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio Dario. A pena para quem desobedecesse seria lançada na cova dos leões. Confiando na lealdade daqueles homens e movido pela vaidade momentânea, Dario assinou o decreto, selando sem perceber o destino do único homem que verdadeiramente desejava o bem do reino. Não demorou para que o rei percebesse o engano. Ao saber que Daniel era o alvo real da lei, seu coração se encheu de angústia. Dario tentou até o pôr do sol encontrar uma brecha, mas a lei dos medos e persas era rígida, irrevogável. E assim, com tristeza profunda, o rei ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões. Diante da escuridão da cova, ele declarou, com voz embargada, uma esperança quase desesperada, que o Deus a quem Daniel servia continuamente fosse capaz de livrá-lo. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova, pois alguns livramentos precisam ser vistos, não apenas sentidos. Enquanto a pedra era rolada e o silêncio tomava conta da noite, parecia que o profeta estava entregue ao caos, mas o céu jamais esteve tão próximo. No interior da cova, onde o cheiro da morte dominava e os olhos dos leões brilhavam na escuridão, o anjo do Senhor se aproximou como luz suave que nenhuma fera ousaria desafiar. De súbito, o rugido cessou. As criaturas, que serviam como instrumento de sentença, tornaram-se dóceis, incapazes de tocar naquele que havia confiado plenamente em Deus. Quando a manhã chegou e o selo real foi removido, o coração de Dario disparou ao ver Daniel em pé, intacto, com o semblante sereno de quem passou a noite acompanhado pelo próprio Deus. Aquele livramento marcante se tornou testemunho vivo de que a fidelidade divina não falha, mesmo quando tudo ao redor anuncia o contrário. Diante daquele milagre incontestável, o rei entendeu que a justiça de Deus ultrapassa qualquer decreto humano. Tomado por indignação, Dario ordenou que os acusadores de Daniel fossem trazidos à mesma cova que haviam preparado. A Escritura revela que, antes mesmo de tocarem o fundo, os leões já os haviam dominado. Daniel 6:24, provando que não faltava ferocidade às feras, apenas a mão protetora de Deus que as contivera naquela noite sobrenatural. Assim, o império inteiro testemunhou a diferença entre a vida construída sobre inveja e falsidade e a vida sustentada pela fidelidade do Altíssimo. Ao ver Daniel vivo, Dario não apenas se alegrou, ele se rendeu à evidência incontestável de que o Deus do profeta era real, poderoso e soberano sobre todos os reinos. Movido pela reverência, o rei escreveu um decreto dirigido a todas as nações, proclamando que todos deveriam tremer diante do Deus de Daniel, reconhecendo sua autoridade, sua justiça e seu poder para salvar. Suas palavras refletiam mais do que admiração, mostravam o quanto havia aprendido com o próprio Daniel, que durante anos o instruíra silenciosamente pela firmeza de sua fé.
Agora, diante do milagre, Dario declarava que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, e seu reino não será destruído. O Deus que resgatou Daniel naquela noite sombria não apenas silenciou os leões, mas mostrou ao mundo que é juiz justo, fiel para proteger e poderoso para exaltar aqueles que confiam nele. Por isso, Daniel prosperou sob o reinado de Dario e continuou sendo honrado também nos dias de Ciro. Enquanto isso, os deuses a quem os presidentes e sátrapas serviam nada puderam fazer para livrá-los da justiça que eles próprios provocaram. A história, então, se volta para cada coração que a ouve. Se os deuses humanos não podem salvar nem proteger, o que eles podem oferecer? O que pode realmente fazer por você o Deus que você adora? A resposta se revela não nas palavras, mas nos frutos. Somente o Deus vivo sustenta, guia, livra e transforma a vida daqueles que escolhem confiar nele. Se esta história tocou o seu coração e você reconhece a fidelidade de Deus, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de livramento. Que a sua vida seja um testemunho vivo, como foi a de Daniel.